Poucos imaginam, mas às vezes o maior segredo não está em uma galáxia distante, está logo ali, no planeta que, há bilhões de anos, pode ter abrigado os ingredientes primários da vida. O que a NASA revelou em Marte não é apenas mais uma descoberta para a manchete. É uma peça de um quebra-cabeça que conecta moléculas orgânicas, crateras antigas e cadeias de carbono que desafiam tudo o que achávamos saber sobre a evolução planetária. E isso muda radicalmente a forma como vemos o nosso lugar no cosmos. Se você valoriza fatos e gosta de explorar as curiosidades do universo que realmente importam, fique atento. Nos próximos minutos, você vai entender por que cientistas chineses, europeus e americanos agora disputam cada grama de regolito, cada amostra de gelo, cada molécula de metano que possa existir sob a superfície marciana. Prepare-se para ver como Marte deixou de ser apenas um vizinho árido e se tornou a chave para decifrar perguntas que, até pouco tempo atrás, pareciam ficção científica. O que você descobrir hoje pode mudar para sempre sua forma de olhar para aquele ponto vermelho no céu. Pouco comentado fora dos círculos especializados, o recente anúncio da criação do Laboratório de Exploração do Espaço Profundo pela China sinaliza uma mudança de escala em seu programa espacial. Não se trata apenas de mais um centro de pesquisa, mas de uma estrutura integrada para coordenar, de forma centralizada, missões interplanetárias complexas. A articulação direta com a Universidade de Ciência e Tecnologia da China, uma das mais conceituadas da Ásia, reforça o aspecto acadêmico, ampliando a base de pesquisa em propulsão avançada, robótica autônoma e inteligência artificial embarcada. Esse movimento posiciona a China como protagonista em missões que, até poucos anos atrás, eram quase monopólio dos Estados Unidos e da Europa. É uma mudança estratégica, pois concentra recursos humanos altamente especializados em astrofísica, engenharia de materiais e geologia planetária. Para quem acompanha as grandes agências, fica claro que este laboratório não é uma peça isolada. Faz parte de um ecossistema que já envolve centros como o Observatório de Xangai e o Instituto Nacional de Ciência Espacial. A sinergia entre essas instituições visa acelerar cronogramas e mitigar riscos tecnológicos. Outro ponto relevante é a integração de parcerias internacionais, ainda que de forma seletiva. Ao contrário de colaborações tradicionais, a China costuma estruturar acordos bilaterais, onde controla grande parte da cadeia de desenvolvimento. Isso garante autonomia para testes de tecnologias experimentais, incluindo sistemas de coleta de amostras, mapeamento mineral in situ e habitats simulados para a exploração humana prolongada. Cada elemento é projetado para atender uma estratégia de longo prazo, reduzir dependência de lançamentos terceirizados e garantir soberania científica. Este laboratório, portanto, torna-se o coração de uma agenda ambiciosa que vai muito além de sondas orbitais. Está claro que a meta não é apenas explorar Marte ou a Lua, mas também ensaiar uma presença robusta em corpos mais distantes, como Vênus, Júpiter, Tritão e até mesmo áreas de estudo profundo do cinturão de Kuiper. É um passo calculado que dialoga diretamente com a crescente competitividade na corrida pela coleta de amostras, mineração espacial e possíveis aplicações de biotecnologia fora da Terra. Para quem analisa o avanço silencioso dessa estratégia, fica evidente que o Laboratório de Exploração do Espaço Profundo é mais do que uma base de pesquisa. É o ponto de partida de uma nova fase de presença chinesa no Sistema Solar. Uma fase que, inevitavelmente, toca os limites da nossa compreensão sobre a expansão do universo e os recursos que podem ser mobilizados a partir do conhecimento gerado nessas missões. E é justamente esse laboratório que sustenta a preparação da Tianwen-3, missão que pretende concretizar um feito que, até hoje, ninguém conseguiu executar em Marte.
Dentro do escopo do Laboratório de Exploração do Espaço Profundo, a missão Tianwen-3 destaca-se como o primeiro grande teste de viabilidade para consolidar a China como uma potência em retorno de amostras interplanetárias. Prevista para 2028, a Tianwen-3 tem um objetivo claro: pousar em Marte, coletar amostras de solo e rochas e trazê-las intactas para a Terra. Pode parecer simples, mas na prática é uma das tarefas mais complexas da engenharia espacial moderna. Nem a NASA, com todos os seus recursos, conseguiu executar essa etapa até hoje. O plano de retorno de amostras marcianas dos Estados Unidos segue em fase de protótipo. Para viabilizar esse feito, a Tianwen-3 envolverá uma sequência de módulos: um lander para pouso, um braço robótico de coleta, um foguete de ascensão para decolar da superfície marciana e uma cápsula de reentrada para entregar o material em segurança na Terra. Cada estágio precisa operar de forma autônoma, sincronizada e resiliente a falhas. A janela de lançamento também é um fator crítico. As trajetórias Terra-Marte exigem alinhamento orbital favorável, o que só ocorre a cada 26 meses. Qualquer atraso compromete anos de planejamento. Além do desafio técnico, o retorno de amostras é valioso pelo seu potencial científico. As análises em laboratórios terrestres permitem níveis de precisão impossíveis para os instrumentos a bordo de rovers. Amostras de regolito, minerais hidratados e sedimentos estratificados podem revelar pistas sobre a evolução geológica de Marte, ciclos de água antiga e, eventualmente, condições que teriam sustentado vida microbiana. A descoberta de compostos orgânicos complexos na superfície já é uma das curiosidades do universo que mais intriga pesquisadores. Outro ponto relevante é o simbolismo estratégico. Se a China for a primeira a trazer solo marciano, marcará uma virada histórica na geopolítica espacial. Isso implica novos patamares de diplomacia científica, parcerias condicionadas a compartilhamento de dados e, inevitavelmente, disputas de propriedade intelectual sobre técnicas de coleta e preservação de amostras. Organizações internacionais já discutem como padronizar protocolos para evitar contaminação cruzada entre planetas. Uma preocupação que se tornará central à medida que a frequência dessas missões aumentar. Assim, a Tianwen-3 não é apenas mais uma sonda pousando em Marte. É o ensaio real para operações logísticas de retorno de materiais interplanetários, um marco essencial para qualquer nação que planeje mineração de asteroides, bases autossustentáveis ou habitats fora da Terra. E ao passo que Marte se torna palco dessa disputa silenciosa, a China já prepara outro salto, um projeto ainda mais ousado para alcançar os domínios de Júpiter e suas luas geladas, onde o potencial de descobertas pode redefinir tudo o que conhecemos sobre o Sistema Solar. Enquanto a Tianwen-3 promete colocar a China no seleto grupo das nações capazes de trazer solo marciano de volta à Terra, a Tianwen-4 expande ainda mais esse horizonte, mirando o que muitos consideram uma fronteira natural para entender curiosidades sobre o universo, o sistema de Júpiter. Prevista para 2029, essa missão ambiciona explorar não apenas o gigante gasoso, mas também uma de suas luas mais intrigantes, Callisto, diferente de Europa, que é o alvo de missões como a Europa Clipper da NASA e a JUICE da ESA. Callisto permanece relativamente inexplorada, apesar de apresentar sinais promissores de atividade geológica e reservas de gelo. A escolha de Callisto não é aleatória. Entre as grandes luas jovianas, Callisto se destaca por ter a menor interação com o cinturão de radiação intensa de Júpiter, tornando as operações robóticas muito mais viáveis. Esse detalhe técnico reduz o risco para instrumentos sensíveis, aumenta o tempo de operação da sonda na superfície e permite a coleta de dados mais detalhados.
Além disso, há teorias de que Calisto possa abrigar um oceano subterrâneo, tal como Europa, o que alimenta hipóteses sobre ambientes potencialmente favoráveis para formas de vida extremófilas. A Tianwen-4 não vai operar isolada. Ela funcionará em sinergia indireta com as missões Europa Clipper e JUICE, formando uma espécie de rede de observação das luas geladas de Júpiter. Essa abordagem integrada é estratégica, pois oferece dados complementares que ampliam o conhecimento sobre a evolução de satélites naturais, migração de gelo e até mesmo mecanismos de interação gravitacional que moldam suas superfícies. Cada fragmento de informação ajuda a refinar modelos de habitabilidade fora da Terra. Para além da coleta de dados, a Tianwen-4 também funcionará como campo de provas para tecnologias de propulsão de longo alcance e manobras de inserção orbital em ambientes altamente dinâmicos. Operar uma missão desse porte em Júpiter exige precisão milimétrica, pois qualquer erro de cálculo pode resultar em perda total do equipamento devido às intensas forças gravitacionais do planeta. Dominar essas manobras é essencial para missões futuras a Saturno, Urano, Netuno ou mesmo a exoplanetas próximos. Assim, enquanto o mundo ainda observa com certo ceticismo a possibilidade de retorno de amostras de Marte, a China projeta sua presença científica para um patamar que integra a pesquisa de ambientes habitáveis fora da Terra e fortalece o conhecimento sobre a arquitetura de sistemas planetários. É um passo que aproxima a exploração de luas geladas de teorias sobre oceanos subterrâneos e, consequentemente, das mais intrigantes perguntas sobre a origem e persistência da vida em ambientes extremos. E enquanto Júpiter surge no radar, a preparação em solo terrestre segue em ritmo acelerado para missões que simularão, em escala real, habitats em condições extraterrestres. À medida que a China avança no domínio técnico de missões interplanetárias, como Tianwen-3 e Tianwen-4, surge uma questão prática que transcende sondas robóticas, como preparar seres humanos para sobreviver em ambientes hostis como a Lua ou Marte. É nesse contexto que ganha forma o projeto de um grande habitat simulador terrestre, previsto para ser concluído por volta de 2030. Esse complexo funcionará como uma base laboratório capaz de reproduzir, em escala controlada, condições ambientais análogas às de superfícies extraterrestres. A ideia central é simples na teoria, mas olha, ambiciosa na prática. Criar módulos pressurizados, sistemas de suporte vital, cultivo hidropônico e circuitos fechados de reciclagem de água e ar. Tudo testado, com voluntários vivendo em confinamento prolongado. Diferentemente de experimentos como o BIOS-3, realizado na União Soviética, ou do Mars 500, conduzido em parceria entre Rússia e Europa, o simulador chinês combina os aprendizados desses programas com tecnologia atualizada em automação e inteligência artificial para monitorar parâmetros fisiológicos e psicológicos em tempo real. Esse habitat não é apenas um ambiente de treinamento, serve também como laboratório para o desenvolvimento de novos materiais de construção, escudos contra radiação cósmica e soluções para a sustentabilidade energética em ambientes isolados. Cada variável controlada no simulador tem aplicações diretas para o design de módulos lunares ou marcianos. Além disso, o projeto possibilita estudos sobre adaptação alimentar, biotecnologia e comportamento humano sob estresse prolongado, áreas cruciais para missões que podem durar anos sem retorno à Terra. Outro fator interessante é o caráter modular e expansível desse simulador. Ele foi projetado para permitir a simulação de cenários progressivos, desde missões curtas, de algumas semanas, até estadias de mais de um ano, envolvendo múltiplas equipes alternando turnos.
Essa flexibilidade garante dados robustos para projetar bases permanentes ou semi-permanentes em corpos celestes, algo que na prática exige a combinação de engenharia de ponta e compreensão profunda das limitações biológicas humanas. Para qualquer nação que almeje manter uma presença duradoura fora da Terra, investir em simulação em larga escala é um pré-requisito para reduzir riscos e otimizar custos. Assim, o desenvolvimento desse habitat terrestre não se resume a um experimento isolado. É o elo entre a pesquisa robótica e a presença humana contínua em outros corpos celestes. No fim, cada teste aproxima a ideia de transformar nosso quintal planetário em um passo inicial para expandir nossa influência no universo, mesmo que, por enquanto, seja dentro dos limites de uma estrutura construída aqui na Terra. Em paralelo ao desenvolvimento de habitats terrestres para missões de longa duração, a China surpreende ao direcionar parte de seus recursos para um alvo que muitos consideram inóspito, Vênus. Prevista para 2033, essa missão pretende realizar algo inédito e extremamente ambicioso: coletar amostras da atmosfera venusiana e trazê-las de volta à Terra. Em termos práticos, trata-se de um salto tecnológico comparável ao retorno de amostras de Marte, mas com desafios adicionais: pressão atmosférica esmagadora, temperaturas superiores a 460 graus Celsius e uma composição química altamente corrosiva. Vênus sempre intrigou astrônomos pela sua dualidade. Por um lado, é semelhante em tamanho e composição à Terra. Por outro, tornou-se um exemplo extremo de efeito estufa descontrolado. Estudar sua atmosfera in situ pode fornecer pistas não apenas sobre a evolução climática dos planetas rochosos, mas também sobre como mudanças abruptas podem afetar ecossistemas em escalas geológicas. O sucesso de uma missão de amostragem poderia ajudar a recalibrar modelos climáticos terrestres e, consequentemente, estratégias de mitigação. Do ponto de vista técnico, operar instrumentos em Vênus é uma façanha por si só. Qualquer módulo que entre na densa atmosfera precisa resistir à corrosão por ácido sulfúrico e suportar temperaturas que destroem circuitos convencionais em minutos. Por isso, a missão envolverá materiais de proteção de última geração e sistemas de resfriamento ativo. Além disso, os mecanismos de coleta terão de funcionar em um ambiente hostil, coletar partículas de aerossol e armazená-las de forma que não se percam durante o retorno à Terra. A relevância científica de trazer amostras da atmosfera venusiana vai além do interesse puramente geológico. Recentemente, a detecção de possíveis traços de fosfina, uma substância que na Terra está associada à atividade biológica, reacendeu o debate sobre se poderia haver formas de vida microbiana flutuando nas camadas superiores de Vênus, onde as temperaturas são menos extremas. Embora controverso, esse dado faz da missão chinesa uma peça-chave para testar hipóteses que, até hoje, permanecem no campo das curiosidades do universo. Assim, o plano de amostragem em Vênus posiciona a China como uma das poucas nações dispostas a explorar de forma prática um planeta que, apesar de ser o vizinho mais próximo, permanece em grande parte intocado por operações de coleta direta. Cada passo nesse projeto não só impulsiona tecnologias que poderão ser aplicadas em outros ambientes extremos, como também amplia nossa compreensão de como ambientes hostis evoluem e, claro, prepara o terreno para missões ainda mais ousadas, como o estabelecimento de bases robóticas em Marte na década seguinte. Enquanto a missão a Vênus revela a ambição de explorar ambientes hostis, a China mantém Marte como centro de sua estratégia de colonização robótica. Para 2038, está previsto o início de operações de uma base totalmente autônoma no planeta vermelho. Diferente dos rovers atuais,
Essa estação robótica não se limita à coleta de dados pontuais. Ela será projetada para testar, em escala, o conceito de uso de recursos in situ, algo essencial para qualquer missão tripulada futura. Essa abordagem, conhecida como ISRU, Utilização de Recursos in situ, na sigla em inglês, é um divisor de águas para transformar estadias temporárias em presença prolongada. Na prática, isso significa usar recursos disponíveis localmente, como água congelada, dióxido de carbono atmosférico e minerais presentes no regolito, para produzir combustível, oxigênio e materiais de construção. Essa capacidade reduziria drasticamente a necessidade de lançamentos contínuos da Terra, tornando missões mais seguras e, claro, economicamente viáveis. Cada módulo dessa estação autônoma será equipado com inteligência artificial de manutenção preditiva e sistemas redundantes de automação para operar durante longos períodos sem intervenção direta. Do ponto de vista estratégico, a base autônoma funcionará como uma plataforma de validação para tecnologias de impressão tridimensional em ambiente marciano, cultivo experimental de alimentos em estufas pressurizadas e geração de energia por painéis solares adaptados a tempestades de poeira prolongadas. Esses experimentos ajudarão a entender o ciclo de vida de equipamentos em condições extremas, permitindo ajustes antes que seres humanos pisem novamente em solo marciano para estadias prolongadas. Além do aspecto tecnológico, a estação também servirá para monitorar o impacto ambiental das operações robóticas em larga escala. Esse ponto é sensível. A contaminação biológica involuntária é uma preocupação real. Qualquer erro poderia comprometer estudos sobre bioassinaturas, confundindo dados que buscam entender se Marte já abrigou vida. Assim, todo o projeto precisa equilibrar eficiência operacional com protocolos rígidos de proteção planetária. Em última análise, essa base autônoma representa um marco na transição de missões exploratórias para infraestrutura semi-permanente fora da Terra. Para uma nação que quer marcar presença em missões interplanetárias, dominar a lógica de estações autossuficientes é pré-requisito para qualquer projeto de colonização. Cada módulo robótico que operar em Marte amplia nossa compreensão do que é viável quando falamos em expandir a presença humana pelo universo, mesmo que os primeiros habitantes ainda sejam máquinas. Depois de consolidar o domínio de tecnologias para habitats autônomos em Marte, a China mira um alvo ainda mais distante: Tritão, a maior lua de Netuno. Prevista para 2039, essa missão propõe investigar um dos corpos celestes mais enigmáticos do Sistema Solar. Tritão destaca-se não apenas por sua órbita retrógrada, algo que sugere ter sido capturado da cintura de Kuiper, mas também por sinais de atividade geológica recente, como geysers de nitrogênio e uma superfície jovem em termos geológicos. Para a astrobiologia, esse cenário repleto de anomalias faz de Tritão um laboratório vivo para decifrar mistérios do universo profundo. O plano da missão não é apenas orbitar e fotografar o diferencial, será um explorador subsuperficial, projetado para perfurar a crosta gelada em busca de pistas sobre o possível oceano subterrâneo. Essa abordagem é inspirada em conceitos similares a missões propostas para a Europa, Lua de Júpiter, mas exige tecnologias específicas para resistir às condições extremas de Tritão, onde as temperaturas se aproximam de 230 graus Celsius negativos. Além disso, a distância colossal de Netuno demanda sistemas de comunicação ultra-resistentes a ruídos e perdas de sinal. A coleta de dados de um oceano subsuperficial em Tritão
poderia abrir uma nova janela para o entendimento de ambientes onde vida microbiana extremófila poderia existir. Mesmo que nenhum sinal de biologia seja detectado, a análise de compostos orgânicos complexos, fluxos de calor e interações gravitacionais com Netuno trariam informações preciosas sobre a formação de luas capturadas e a evolução de corpos gelados no limite do sistema solar. Cada amostra, cada fragmento de gelo perfurado, contribui para preencher lacunas em modelos de habitabilidade fora da zona habitável tradicional. Do ponto de vista logístico, Tritão representa um teste supremo de autonomia. O tempo de transmissão de dados, superior a 4 horas de viagem de ida, inviabiliza intervenções imediatas. Por isso, a missão dependerá fortemente de algoritmos embarcados de tomada de decisão, além de robôs que possam diagnosticar e corrigir falhas no ambiente mais remoto já explorado por tecnologia humana. Esse grau de autonomia é, na prática, um protótipo para futuras missões a objetos ainda mais distantes, como Plutão ou corpos do cinturão de Kuiper. Assim, a exploração de Tritão não é apenas mais um ponto no roteiro de conquista espacial chinesa. É um salto conceitual em direção à pesquisa dos extremos. Em um único corpo celeste, convergem temas como oceanos escondidos, geologia dinâmica, captura gravitacional e os limites de operação robótica. A cada metro perfurado, revelam-se não apenas dados, mas possibilidades sobre como, mesmo nos cantos mais frios e remotos, podem se esconder as peças que faltam para entender os padrões que conectam os planetas, as luas geladas e os segredos mais profundos do universo. Enquanto missões chinesas avançam em direção a alvos remotos como Tritão, é impossível ignorar uma das descobertas mais impactantes já feitas dentro do nosso próprio quintal planetário: a detecção de moléculas orgânicas complexas pelo rover Curiosity em Marte. Desde que pousou na cratera Gale em 2012, o Curiosity vem analisando camadas de sedimentos datadas de até 3 bilhões e 700 milhões de anos. Entre as amostras, encontrou-se a maior concentração de cadeias longas de carbono já registrada no planeta vermelho, compostos que podem ter se formado a partir de processos geoquímicos, mas que também se assemelham a fragmentos de membranas celulares antigas. A relevância desse achado reside no fato de que moléculas orgânicas são, por definição, os blocos de construção da vida como conhecemos. Ainda que não sejam uma evidência direta de organismos vivos, sua presença em estratos tão antigos sugere que Marte, em algum momento remoto, ofereceu condições potencialmente habitáveis. Sedimentos preservados em rochas lamacentas indicam que lagos estáveis podem ter existido por períodos significativos, criando ambientes favoráveis para o surgimento de micro-organismos. O Curiosity identificou também variações sazonais na liberação de metano atmosférico, um detalhe que intriga astrobiólogos. Na Terra, a maior parte do metano é resultado de processos biológicos, embora fenômenos geológicos também o produzam. Essa oscilação, registrada com precisão pelos sensores do rover, alimenta debates sobre fontes ativas de produção de metano em Marte. Cada dado registrado se soma a um quebra-cabeça que conecta geologia, química e possíveis sinais de bioassinaturas. Do ponto de vista técnico, a robustez dos instrumentos do Curiosity foi essencial para a preservação da integridade dessas amostras. A perfuração controlada, o sistema de análise química a bordo e a transmissão eficiente de dados para a Terra demonstram o valor de operações robóticas bem planejadas. Esses procedimentos são hoje referência para a arquitetura de futuras missões de retorno de amostras, como a Tianwen-3, que se apoiará em protocolos de contaminação cruzada extremamente rigorosos. Portanto,
A detecção dessas moléculas orgânicas vai muito além de um dado isolado. Ela é um lembrete de que Marte continua sendo um dos maiores repositórios de curiosidades do universo acessíveis à tecnologia humana. Cada novo furo, cada análise espectroscópica, reforça a importância de integrar missões robóticas e, futuramente, tripuladas para responder à questão que há décadas instiga a ciência planetária. Será que a vida, ainda que microscópica, deixou uma assinatura permanente no planeta vermelho? E se deixou, que outras pistas o próximo grande ciclo de missões poderá encontrar? A detecção de moléculas orgânicas pelo rover Curiosity reacendeu uma questão central em astrobiologia: o que essas cadeias complexas realmente significam para o debate sobre vida fora da Terra? Para começar, é fundamental esclarecer que moléculas orgânicas não são sinônimo de vida, mas indicam a presença de compostos químicos baseados em carbono, essenciais para estruturas biológicas como proteínas e membranas celulares. No caso de Marte, esses fragmentos foram extraídos de rochas sedimentares datadas de aproximadamente 3 bilhões e 700 milhões de anos, período em que o planeta exibia ambientes potencialmente úmidos. Essas amostras, preservadas em rochas de argila, sugerem que as condições de formação e estabilidade desses compostos foram notavelmente favoráveis. A química do carbono, combinada com a presença de água líquida e minerais que protegem moléculas frágeis, cria um cenário plausível para o surgimento de formas de vida microbiana. Mesmo que essas formas jamais tenham prosperado ou deixado fósseis claros, a assinatura geoquímica ainda sobrevive, pronta para ser decifrada por instrumentos cada vez mais sensíveis. Outro ponto essencial é a natureza das cadeias detectadas. Cadeias longas e estáveis indicam que os processos que as originaram não foram meramente efêmeros. Estudos laboratoriais na Terra apontam que estruturas orgânicas desse tipo podem ter se formado por processos abióticos, como reações entre minerais e fluidos hidrotermais, mas também podem ser vestígios de membranas celulares degradadas ao longo de eras. As amostras de 3 bilhões e 700 milhões de anos oferecem um recorte temporal valioso, porque coincidem com a era geológica na qual Marte passou de um planeta potencialmente úmido e quente para a esfera fria e árida que conhecemos hoje. Esse intervalo guarda informações sobre mudanças climáticas, processos de escape atmosférico e possíveis eventos de vulcanismo que podem ter moldado a superfície. Cada dado, por mais sutil que seja, serve de base para modelos mais robustos de evolução planetária. Assim, entender o real significado dessas moléculas vai muito além de responder se Marte já abrigou vida. É também uma forma de refinar nossa busca por bioassinaturas em outros corpos celestes, como Europa, Encélado ou Tritão, onde oceanos subterrâneos ainda podem preservar sinais parecidos. No fim das contas, essas descobertas mostram que cada fragmento de carbono, cada grão de regolito, pode conter pistas que transcendem Marte, conectando padrões químicos e geológicos que ajudam a iluminar os caminhos para decifrar os grandes enigmas da origem da vida e da persistência dos mistérios do universo. Enquanto a China avança em missões inéditas e a NASA amplia seus projetos de retorno de amostras, a Europa também busca consolidar sua posição no campo da exploração marciana com o programa ExoMars. Atualizado para lançamento em 2028, o ExoMars representa a terceira tentativa da ESA, Agência Espacial Europeia, de pousar e operar um rover capaz de perfurar o solo marciano em busca de bioassinaturas. O contexto geopolítico recente mudou radicalmente o cronograma após a suspensão da parceria com a Rússia. A Airbus assumiu o desenvolvimento da plataforma de pouso, garantindo uma solução independente para um projeto que já consumiu mais de uma década de pesquisa.
A escolha de Marte como foco não é casual. Desde a era Viking, nos anos 70, as agências espaciais vêm refinando instrumentos para detectar compostos orgânicos e indícios de atividade biológica. O diferencial do ExoMars é sua broca capaz de alcançar até 2 metros abaixo da superfície, onde moléculas orgânicas frágeis têm mais chances de permanecer preservadas, protegidas da radiação ultravioleta que bombardeia a camada superior do solo marciano. Essa profundidade de perfuração nunca foi alcançada por rovers anteriores. Outro ponto-chave é a robustez do pacote científico que acompanha o rover Rosalind Franklin, homenagem à pesquisadora que contribuiu para decifrar a estrutura do DNA. Equipado com laboratórios em miniatura, espectrômetros de última geração e câmeras de análise microscópica, o rover permitirá uma investigação detalhada das amostras in situ. Isso complementa os dados coletados por missões como o Curiosity e o Perseverance, criando uma rede de validação cruzada essencial para separar contaminação terrestre de assinaturas genuinamente marcianas. No nível estratégico, o ExoMars simboliza o esforço da Europa em garantir presença científica em Marte, sem depender exclusivamente da infraestrutura americana. A decisão de substituir a Rússia pela Airbus mostra uma virada para fortalecer a autonomia europeia em lançamentos orbitais e pousos planetários. Ainda assim, a ESA mantém cooperação com a NASA, especialmente para comunicações e transferência de dados, reforçando a lógica de missões interdependentes em um ambiente operacional de altíssima complexidade. Em última análise, o ExoMars não se resume a um rover, ele integra a teia de iniciativas globais que visam entender Marte como um laboratório vivo de evolução planetária. Cada amostra colhida, cada grão de regolito estudado em detalhe, amplia nosso repertório sobre a origem, persistência e extinção de ambientes habitáveis em outros mundos. Assim, mesmo em meio a parcerias rearranjadas, o projeto europeu reforça o lugar de Marte como um dos principais portais para explorar o passado do universo, conectando biologia, química e geologia de forma inédita. Enquanto missões complexas buscam respostas em Marte, Júpiter ou Tritão, um movimento silencioso, mas estratégico, ocorre aqui na base de tudo: o fortalecimento de lançadores orbitais independentes na Europa. O lançamento do foguete Spectrum, da ISAR Aerospace, mostra isso. Apesar de ter falhado 30 segundos após a decolagem, o teste foi um marco para o setor privado europeu, que quer uma alternativa competitiva e soberana de acesso à órbita baixa, sem depender de grandes conglomerados ou acordos externos. A relevância vai além de colocar satélites em órbita. Desenvolvendo propulsão líquida, reutilização parcial e montagem otimizada, a ISAR mostra que a Europa quer competir com SpaceX ou Rocket Lab. Cada dado, mesmo da falha, melhora motores, algoritmos de navegação e sistemas de segurança, garantindo confiabilidade para futuros voos comerciais. Além disso, isso impacta missões científicas ambiciosas da ESA, como o ExoMars, que precisam de plataformas robustas e fornecedores diversos. Essa autonomia fortalece o ecossistema espacial europeu, reduz riscos logísticos e abre espaço para colaborações entre agências, startups e universidades. A trajetória da ISAR prova como o setor privado pode acelerar inovações com testes frequentes e ciclos curtos, algo raro em programas estatais. O Spectrum não é apenas um foguete, mas uma peça da infraestrutura que conecta a Europa às grandes perguntas do cosmos, garantindo acesso confiável para sondas, rovers e telescópios. Então me diz, Marte vai provar que nunca estivemos sozinhos? Ou essas moléculas serão só mais uma pista sem resposta? Comenta aqui embaixo e se quiser continuar explorando tudo isso, inscreva-se no canal,
Ative as notificações e venha comigo desvendar os segredos que ainda esperam ser descobertos.